Quem que você respeita mais? Quem usa o próprio produto ou quem não usa? O Mark Zuckerberg usa Threads, o Mark Benioff não usa SAP, a Microsoft não usa Slack. E ao mesmo tempo a gente tem empresas onde se propõem, por exemplo, a automatizar processos financeiros de compras, mas são cases no NetSuite. Não sei se vocês sabiam, mas a própria Amazon.com não utilizava a AWS para banco de dados. Até 2019, a Amazon usava a Oracle como banco de dados e o próprio Larry Ellison sempre dava uma zoada. Amazon does not use AWS to run their business. Amazon runs their entire business on top of Oracle, on top of the Oracle database. They have been unable to migrate to AWS because it's not good enough. Dogfooding é basicamente você utilizar o próprio produto que você criou dentro da sua empresa. Então, isso é especialmente muito comum e recomendado quando a gente fala de empresas que são SaaS B2B. Por quê? Porque você é uma empresa e você deveria estar resolvendo algum problema que você também tem. Desde o primeiro dia que o gestor foi no ar, a gente usa o gestor. Desde o primeiro dia. Então, desde que não tinha quase nada, a gente usava ele todo ferrado lá, tinha pouquíssimas coisas no começo, e a gente foi gradativamente adicionando funcionalidade e removendo outras ferramentas que a gente utilizava. Por exemplo, no começo da empresa a gente usava o Slack, e há anos já que a gente não usa o Slack, usa o próprio chat interno. Mas nem tudo é tão fácil assim, e eu vou passar um pouco aqui pelas prós e contras de você utilizar seu próprio produto internamente na empresa. Desvantagens. Então, aqui, desvantagem tem várias e elas são bem sérias, na verdade. Então, a primeira, por exemplo, que é a mais óbvia, é quando a gente sofre por alguma instabilidade de servidores, alguma coisa assim. Então, é raro, mas quando acontece, impacta a nossa operação também. Então, quando tem um problema que é generalizado ou de uma forma que afete a gente também, como usuário do produto, a gente fica fora do ar, nossa operação também parte fica fora do ar. A gente tem formas de resolver isso, né? Então, obviamente, é até uma forma de comunicar para todo o time que o sistema está fora do ar, a gente é o primeiro a sentir. E a gente já vai para um sistema de, vamos dizer assim, emergencial, que é utilizar o Discord até que a gente resolva isso. Então é interesse nosso e é nosso foco 100% fazer com que isso volte ao ar, porque a nossa própria operação também está fora. Então é uma desvantagem bem grande. Você corre um risco de ter essa instabilidade também para a sua empresa, não só para os seus clientes. Então é um risco dobrado, né? Mais do que dobrado, porque você tem todos os clientes, mais você tentando ajustar os problemas que estão acontecendo ali, né? O segundo problema é bem óbvio também, são bugs. Então, obviamente, você às vezes acabou de lançar uma funcionalidade, ou tem algo não esperado, que é a definição de bug, você vai sofrer junto. E esse é bem ruim, mas também é muito importante porque faz com que você até consiga proativamente resolver alguma coisa antes mesmo que o cliente reporte. Então, quando tem problema, a plataforma pode ficar tranquilo que a gente sofre pelo mesmo problema também, né? Eu sei que não é positivo, todo mundo tem que buscar minimizar bug, mas a gente sofre junto. Então, a gente também busca corrigir porque atrapalha a gente também. Uma terceira desvantagem é, às vezes, a falta de alguma funcionalidade. Então, algumas vezes a gente tem que fazer todo um workaround para conseguir compensar uma funcionalidade que a gente ainda não tem. Uma vez que a gente tem a funcionalidade e tudo mais, beleza, a gente utiliza, mas a gente fica sofrendo sem aquela funcionalidade até que a gente tenha aquela funcionalidade. Então, isso ajuda também para que a gente entenda um pouquinho qual que é a dor real de quem precisa daquilo enquanto está tentando fazer alguma solução paliativa, como a gente mesmo tem que fazer internamente, o que às vezes gera até algumas ideias um pouco criativas de como resolver alguns problemas, e a gente compartilha isso com os clientes também, se eles tiverem o mesmo tipo de problema para resolver. A quarta tem um pouco a ver com as de cima, que é o risco, né? Então você não está distribuindo seu risco, você está concentrando seu risco, porque você tem o risco
obviamente, seu produto ter algum problema, mas o segundo é a sua operação também ter um problema. Então, você tem um risco dobrado, né? É diferente que se a gente, vamos dizer que a gente fosse como nossos concorrentes, que às vezes vão lá e usam um RP interno. Não vai cair, né? Ou a chance é baixíssima de cair os dois ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter nossa operação funcionando enquanto os clientes estão fora do ar. Então, a gente corre o risco de ficar fora do ar junto com todo mundo, né? Ou de ter problemas junto com todo mundo. Então, não é uma boa estratégia em termos de risco, né? Uma outro ponto que existe é o perfil de cliente. Às vezes você começou o seu produto como algo voltado para pequenas empresas, você continua tendo como cliente pequenas empresas, mas agora você mesmo é uma grande empresa. E às vezes você vai precisar de outras estruturas para conseguir gerenciar aquilo, ou estruturas que às vezes não fazem sentido para o seu cliente, o que já traz também o último ponto aqui, que é o conflito de funcionalidade. Às vezes você internamente precisa de uma funcionalidade, mas seus clientes não precisam, ou seus clientes precisam e você não precisa, o que é menos grave, e é ok também, acho que é importante. Mas o mais importante é quando, por exemplo, você precisa de alguma coisa que tenha... o caso do próprio Enterprise, né? Você tem passando por uma auditoria e precisa de de algum log a mais, uma coisa assim, que faz sentido para a sua operação, mas não faria tanto sentido para os seus clientes do dia a dia versus outras funcionalidades. É óbvio que também eles terem log, por exemplo, seria positivo, mas isso pode atrapalhar na priorização de funcionalidades internas da empresa. Falando agora das vantagens, né? Então já falamos tudo de ruim que podia acontecer, são coisas realmente muito ruins, mas é quase que elas reforçam a principal vantagem, que é skin in the game. Então é você sofrer junto, é você estar na linha de batalha junto com o seu cliente, é seu cliente saber que ele não está sozinho, que você não está sendo hipócrita de falar assim, não tem esse problema, ou se você se ferra aí, eu tô com as minhas coisas aqui tudo funcional. Então, não é super positivo, todo mundo se ferra junto, mas ajuda muito para que você ganhe respeito dos seus clientes, ao meu ver. Eu respeito muito mais uma empresa que utiliza a própria solução internamente do que o contrário. Então, por exemplo, a primeira vez que eu escutei essa história da Amazon usar o banco de dados da Oracle, eles perderam bastante do respeito, óbvio, uma mega empresa, etc., mas me soou um pouco fake, né? Demoraram só em 2019, né, para fazer essa migração, final de 2019 ou perto disso, e me fez pensar, será que a gente não deveria estar usando também alguma coisa da Oracle, né, o database da Oracle no lugar da AWS, assim por diante? Talvez não é a melhor decisão do mundo, etc., mas faz com que teu cliente comece a não levar você tão a sério ou não acreditar tanto em você, porque fica aquela coisa, se nem você usa, como que você espera que eu use isso, né? Então o skin in the game tem essa parte de você liderar pelo exemplo. Isso é muito importante, eu acredito nisso bastante, mas especialmente para os nossos clientes, a gente usa o gestor para tudo aqui internamente, né? Outro ponto, é bem óbvio também, é melhorias de produto. Então, como a gente está usando todo dia, a gente sabe aonde tem problema, a gente sabe onde às vezes a UI tá meio esquisita, ou tá confuso, ou quando tem uma pessoa nova na empresa, a gente tem que explicar 1000 vezes a mesma coisa, a pessoa não entende. Então, às vezes, é um problema mais relacionado a como o produto foi criado, né? Então, a forma da gente mesmo entender como fazer o que tem que fazer. E tem muita coisa que às vezes só é algo que, assim, incomoda a gente, né? Fica aquela coisa que não é um bug necessariamente, mas fica um negócio que enche o saco. E a gente sabe que o nosso cliente também às vezes está ali sofrendo com aquilo, ele nem chega a mandar um ticket porque é só uma coisa meio irritante. Mas pode ter certeza que tudo que a gente também está utilizando ali, a gente dá um jeito até de subir antes e tentar corrigir isso, porque atrapalha também o nosso dia a dia, atrapalha dos nossos desenvolvedores, do time como um todo. Então o pessoal às vezes até faz uns fix rapidinhos ali para que a gente possa corrigir esse tipo de coisa, né? Um terceiro ponto que é bem interessante é o treinamento interno. Então, todo o seu time sabe usar a ferramenta. Por quê? Porque eles usam ela no dia a dia. Claro, vai ter pessoas que vão usar mais, vão usar menos, dependendo do tipo de trabalho que ela tenha, mas todo mundo está utilizando. Né? Todo mundo está utilizando, às vezes até no desktop, tem pessoa que tem Android, tem pessoa que tem iPhone, tá todo mundo testando de diversas formas o produto, e às vezes a gente mesmo tem alguns usos
bem extremos do produto, o que faz com que a gente teste com cargas que os nossos próprios clientes acabam não testando, né? Então é muito importante nesse sentido para que todo mundo saiba como fazer isso, para que quando for resolver um bug, entende como o produto funciona, quando for falar com o cliente, entende o que está acontecendo, quando for ajudar no ticket, também entende bastante do produto sobre para poder falar para outras empresas e tudo mais. Um quarto, que esse é bem óbvio também, é economia. Tá? No nosso caso, a gente economiza pelo menos umas 9 ou 10 ferramentas usando o próprio gestor. Então, mesmo que o nosso caso seja um pouco mais especial nesse sentido, é sempre mais barato você usar a sua ferramenta do que contratar outra, né? E no nosso caso, tendo 9 ou mais ferramentas que a gente substitui, é fácil fazer a conta que, por exemplo, se fosse para ter todo mundo ter chat, então todo mundo tem uma licença, por exemplo, do Slack. Aí você tem toda uma parte de gestão de tickets. Então, vamos dizer que todo mundo tivesse que ter Zendesk, o pessoal do suporte ter Zendesk. Aí você tem toda uma parte do financeiro. Então, a gente tem que ter um produto direcionado para financeiro. Aí a gente tem que contratar um CRM. Vai somando essas licenças. Quando vê, boa parte do custo da empresa vira software. E hoje, eu acho que o nosso menor custo é software, né? Claro, a gente ainda utiliza alguns outros softwares, porque ou não é foco do gestor, ou a gente ainda não tem essa funcionalidade, mas assim, o 99% a gente está utilizando ali dentro, né? E a gente busca sempre ver isso também como uma vantagem para o nosso cliente. Então, ele está economizando também ao substituir outras ferramentas, mas independente de gestor ou não, se você está usando a sua ferramenta interna, é uma ferramenta pelo menos a menos que você não está usando, não está pagando para outra empresa. Mesmo que dolorido, eu sugiro sempre fazer o dogfooding. Eu acho que ajuda bastante você a melhorar seu produto. No começo vai ser muito pior. Hoje em dia, pra gente, na verdade, eu acho que a gente é um dos maiores clientes nossos internos, não em volume de usuários, mas em volume de uso. Mas é quase que a gente vira fã da gente mesmo, de certa forma, porque a gente fica muito ansioso quando tem uma funcionalidade nova. E eu acho isso positivo pro time como um todo, porque a pessoa acabou de lançar aquela funcionalidade, trabalhando naquele projeto por um tempo, e ver os próprios colegas utilizando no dia a dia, ela mesma utilizando no dia a dia, fica mais real, faz mais sentido, você também consegue fazer com que transparecer e passar isso para os clientes também. Então eu acredito muito no dogfooding, mesmo tendo alguns riscos grandes. Claro, você tem que ter mecanismos paralelos para você conseguir gerenciar o risco, mas não seja igual aos concorrentes, né? O Larry Ellison não perdoa e nem os clientes perdoam. Então, todo mundo respeita muito mais e acredita muito mais se você usa a sua própria ferramenta internamente.